Descobri que minha namorada me traía com 4 caras diferentes. Eu sempre achei que soubesse reconhecer um bom relacionamento. Com a Camila, tudo parecia perfeito. 3 anos juntos, sem brigas sérias, sem grandes problemas. Eu trabalhava duro, fazia planos, pensava até em casamento. Se alguém me perguntasse, eu diria que tinha encontrado o amor da minha vida. Claro, ela tinha suas manias. Às vezes, parecia distante, mas eu atribuía isso ao estresse do trabalho. Pequenas mudanças começaram a surgir, mas nada alarmante. Eu ignorava os sinais porque, no fundo, queria acreditar que tudo estava bem. Amar alguém significa confiar, certo? Foi isso que me mantinha tranquilo. Até que o celular dela começou a vibrar no meio da madrugada. Primeiro uma vez, depois outra, e então se tornou um padrão. Sempre por volta das 2 da manhã. Ela dizia que era coisa do trabalho, problemas que surgiam e precisavam da atenção dela. No começo, aceitei essa explicação sem pensar 2 vezes. Mas com o tempo, comecei a reparar em como ela ficava estranha depois dessas mensagens. O jeito que olhava para a tela, digitava rápido e, às vezes, sorria de um jeito diferente. Eu tentava ignorar, fingir que não percebia, mas minha mente não me deixava em paz. Será que eu estava exagerando? Eu sempre me considerei um cara tranquilo, não daqueles ciumentos que desconfiam de tudo. Mas algo ali não fazia sentido. Se era só trabalho, por que esconder a tela? Por que nunca mencionar os nomes dessas pessoas? Eu queria confiar nela, mas aquela sensação ruim crescia a cada noite. Então, uma madrugada, vi o nome Aléu aparecer na tela antes dela bloquear o celular. Nunca tinha ouvido falar de nenhum Léo. Perguntei quem era, e ela riu, disse que era só um colega da empresa. Algo no tom dela não me convenceu. Aquela foi a primeira vez que realmente senti um frio na espinha. Tentei deixar para lá, tentei me convencer de que não era nada. Mas naquela mesma noite, o celular dela vibrou mais de 10 vezes seguidas. Camila pegou o aparelho e foi para o banheiro. Fechou a porta, trancou. Fiquei no escuro, deitado, o coração acelerado. Foi ali que percebi que alguma coisa estava muito errada. As mensagens não paravam. Toda noite, sem exceção, o celular dela vibrava como se fosse uma central de emergência. Eu tentei me convencer de que não era nada, mas meu sono já não era mais o mesmo. Fiquei mais atento, observando cada reação dela, cada vez que ela pegava o celular e se afastava. Camila nunca deixava o aparelho desbloqueado perto de mim. Isso começou a corroer minha mente. Passei semanas lutando contra a vontade de pegar aquele celular e ver com meus próprios olhos. Mas sempre me diziam que invadir a privacidade do parceiro era coisa de gente paranoica. Então eu tentava me distrair, tentava confiar nela. Só que a dúvida crescia cada vez mais. O pior de tudo? Ela parecia cada vez mais distante, como se eu estivesse me tornando invisível. A gota d'água veio numa noite em que eu acordei e a encontrei sentada na beira da cama, digitando sem parar. O quarto estava escuro, e a única luz vinha da tela do celular iluminando o rosto dela. Ela nem percebeu que eu estava acordado, completamente imersa na conversa. Meu coração apertou, e naquele momento, eu soube que precisava saber a verdade. Eu não queria ser esse cara. Não queria invadir o espaço dela, não queria trair a confiança que ainda tentava manter. Mas eu também não podia continuar vivendo naquela dúvida. O que eu encontraria poderia destruir tudo que eu acreditava sobre nosso relacionamento, mas o que mais me restava? O que quer que fosse, já estava acontecendo de qualquer jeito. Então, numa madrugada, esperei ela dormir profundamente. O celular dela estava na mesinha de cabeceira, virado para baixo como sempre. Minhas mãos tremiam quando peguei o aparelho. Testei a digital dela enquanto ela dormia. A tela desbloqueou. Meu coração batia tão forte que parecia que ia me denunciar. Abri as mensagens. Primeiro, procurei por Aléu, aquele nome que eu tinha visto antes. Mas não era só ele. Tinha várias conversas fixadas, todas com nomes que eu não conhecia. Meu peito apertou. Eu sabia que não ia gostar do que encontraria, mas nada poderia me preparar para o que veio a seguir. Fotos. Mensagens. Risadas. Não era uma simples traição. Era algo muito pior.
E foi naquele momento, com o celular dela nas minhas mãos e o coração em pedaços, que eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu esperava encontrar algo ruim, mas não estava preparado para aquilo. No início, meu cérebro se recusava a processar o que eu via na tela. Não era só um cara. Não era só o tal Léo. Eram 4. 4 homens diferentes, cada um com seu espaço garantido na vida dela. E eu? Eu era apenas o idiota que acreditava estar em um relacionamento perfeito. Cada conversa era um soco no estômago. As mensagens eram explícitas, as fotos piores ainda. Não havia dúvidas, não havia desculpas que pudessem justificar aquilo. E o pior: eles falavam de mim. Riam de mim. Comentavam como eu era certinho demais para desconfiar, como eu não servia para nada além de pagar as contas. Li aquilo e senti meu mundo ruir. Um deles era meu melhor amigo, Marcos. Aquele que eu considerava um irmão, que frequentava a minha casa, que ouvia desabafos sobre minha relação. Outro era o chefe dela, o mesmo que ela sempre dizia odiar. O terceiro? Nosso vizinho, aquele cara simpático que sempre me cumprimentava no elevador. E o último, o tal amigo gay com quem ela passava tanto tempo. Pois é. Ele não era tão gay assim. Minha cabeça rodava. Eu queria acreditar que era um pesadelo, que eu ia acordar e perceber que tudo aquilo não passava de um delírio paranoico. Mas não era. Estava tudo ali, na minha frente, como um filme de terror que não dava para pausar. Eu sentia raiva, nojo, humilhação. Como alguém que dizia me amar podia fazer isso? Como eu pude ser tão cego? Passei horas rolando aquelas mensagens, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Mas a única coisa que eu encontrava eram mais provas do quanto eu fui enganado. Eles marcavam encontros na minha ausência. Usavam minha casa, minha cama. Cada detalhe fazia o nó na minha garganta apertar mais. E a única pergunta que ecoava na minha mente era: e agora? Camila dormia ao meu lado, como se nada estivesse acontecendo. Eu queria gritar, acordá-la, exigir respostas. Mas fiquei ali, parado, sentindo minha respiração pesar. Eu sabia que, depois daquela noite, nada mais seria como antes. Só não sabia ainda como eu ia reagir. Eu poderia ter acordado ela naquele momento, jogado tudo na cara dela. Mas algo me segurou. Não era o momento certo. Eu precisava pensar. Precisava planejar. Porque, quando eu confrontasse Camila, eu queria ver a reação dela. E eu queria ter certeza de que ela nunca esqueceria esse momento. Na manhã seguinte, eu não disse nada. Não dormi, não consegui fechar os olhos nem por um segundo. Apenas fiquei deitado, sentindo o peso da traição esmagar meu peito. Camila acordou, sorriu para mim como se nada tivesse acontecido e foi tomar banho. Eu a observei ir, tentando entender como alguém podia ser tão falsa. Mas agora, eu sabia quem ela realmente era. Esperei ela sair do banheiro. Sentei na beira da cama, o celular dela na minha mão. Ela franziu a testa, sem entender, até que viu a tela desbloqueada. O sorriso sumiu do rosto dela. "O que você está fazendo com o meu celular?" ela perguntou, com um tom que parecia mais irritado do que preocupado. Respirei fundo. "Você quer me contar alguma coisa antes que eu comece a ler em voz alta?" O silêncio durou alguns segundos. Depois, para minha surpresa, ela riu. Sim, riu. Como se tudo aquilo fosse uma piada. "Nossa, demorou, hein?" ela disse, cruzando os braços. Meu coração acelerou, e eu senti um calor subir pelo meu corpo. "Então é isso? Você não vai nem fingir arrependimento?" perguntei, ainda tentando entender o que diabos estava acontecendo. "Arrependimento?" ela repetiu, debochada. "Por favor, Gabriel. Você é tão previsível. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, você ia descobrir. Mas, sinceramente, achei que fosse demorar mais." Minha mente entrou em curto. Não era culpa, não era remorso. Era desprezo. Camila simplesmente não se importava. E aquilo foi o que mais doeu. Eu esperava raiva, gritos, desculpas esfarrapadas, até lágrimas falsas. Mas não. Ela estava entediada.
Disse que nossa relação tinha ficado monótona, que eu era bonzinho demais. Que aqueles caras, cada um deles, davam a ela algo que eu não dava. E o pior, falou isso com a maior naturalidade do mundo. Como se estivesse comentando sobre o tempo. Meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem do Marcos. O cara que eu chamava de irmão. Mano, eu sinto muito. Mas não foi pessoal. Não foi pessoal. Eu reli aquelas palavras várias vezes, tentando processar o absurdo. Como diabos algo assim não seria pessoal? Como alguém que te apunhala pelas costas pode achar que não é pessoal? Ali, naquela hora, eu entendi tudo. Não havia nada para salvar. Nada para discutir. Eu podia continuar ali, me desgastando, tentando entender o que não tinha explicação. Ou eu podia me levantar e ir embora. E foi exatamente isso que eu fiz. Levantei, peguei minha mochila e comecei a jogar minhas coisas dentro dela. Camila continuou sentada na cama, me observando com um olhar frio, sem demonstrar nenhuma emoção. Sério? Você vai só sair assim? Ela perguntou, como se não tivesse acabado de destruir tudo o que construímos. Eu não respondi. Não havia nada que eu pudesse dizer que mudaria o que ela fez. Eu poderia ter gritado, jogado as coisas dela no chão, feito um escândalo. Mas para quê? Para dar a ela o drama que provavelmente queria? Não. Eu não ia dar esse gostinho. Peguei o essencial: documentos, carteira, algumas roupas e saí. Quando cruzei a porta, jurei para mim mesmo que nunca mais voltaria. Camila não merecia meu ódio. Ela merecia meu esquecimento. Fui para a casa de um primo que morava em outra cidade. Precisava de distância, de ar, de qualquer coisa que me tirasse daquela atmosfera sufocante. Nos primeiros dias, minha mente girava em loop, revivendo cada detalhe, cada conversa, cada mentira. A traição não era só dela. Era também de alguém que eu considerava meu irmão. Isso era o que mais me corroía. Decidi cortar todos eles da minha vida de uma vez. Deletei números, bloqueei redes sociais, fiz tudo para evitar qualquer contato. Mas não foi tão fácil quanto parecia. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas mensagens. Sentia aquela humilhação na pele. Foi quando percebi que, sozinho, eu não ia conseguir superar isso. Procurei ajuda. Comecei a terapia, algo que eu nunca tinha considerado antes. No começo, parecia inútil, como se nenhuma conversa fosse apagar o que aconteceu. Mas, com o tempo, percebi que não se tratava de apagar e sim de ressignificar. Aos poucos, fui entendendo que o problema nunca esteve em mim. O erro não foi confiar, e sim em quem confiei. 2 meses se passaram, e eu já conseguia respirar melhor. Ainda doía, claro. Mas a vida continuava. Conheci novas pessoas, comecei a focar em mim, em coisas que me faziam bem. Pela primeira vez em anos, eu estava reconstruindo minha vida sem depender de ninguém. Estava indo bem. Pelo menos, era o que eu achava. Até que, numa tarde qualquer, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. E então, aquela voz. Chorosa, trêmula. Gabriel, por favor, a gente precisa conversar. Era a Camila. E naquele momento, soube que algo tinha acontecido. Minha primeira reação foi rir. Não de felicidade, mas de ironia. Depois de tudo, depois de pisar na minha confiança como se fosse nada, agora ela queria falar? Mantive o silêncio por alguns segundos, esperando que ela desistisse. Mas Camila continuou. Gabriel, por favor, eu sei que sou a última pessoa que você quer ouvir, mas eu preciso falar com você. Eu podia ter desligado. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas parte de mim, talvez por pura curiosidade, queria saber o que ela tinha a dizer. Você tem 30 segundos, respondi, frio. Do outro lado da linha, ela respirou fundo antes de começar. Eu me ferrei. Tudo desmoronou. Eu não tenho mais ninguém. Pela primeira vez, sua voz não soava confiante. Soava quebrada. Segundo ela, o karma bateu forte. O chefe que ela achava que a dominava a demitiu sem cerimônia. O vizinho se mudou e nunca mais deu notícias.
Meu ex-melhor amigo, Marcos, terminou com ela assim que percebeu que não era o único. E o amigo gay simplesmente sumiu. Camila, que se achava a rainha do jogo, tinha sido descartada por todos. Ela chorava no telefone, dizendo que sentia muito, que se arrependeu, que percebeu o quanto eu era um cara incrível. Eu só ouvia, sem reagir. Parte de mim sentia uma estranha satisfação em saber que ela estava provando do próprio veneno. Mas outra parte, a parte que ainda era humana, sentia um leve desconforto. Eu não desejava que ela sofresse. Só queria que ela ficasse longe. Podemos conversar pessoalmente? Por favor. O pedido veio quase como um sussurro. Ela queria me ver, talvez esperando que eu tivesse piedade, que de alguma forma eu fosse acolhê-la. Mas o que ela não entendia era que o Gabriel que ela conhecia, o cara ingênuo e apaixonado, não existia mais. Eu tinha aprendido do jeito mais cruel possível. Não, Camila, respondi, firme. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. E desliguei. Meu coração não acelerou, minha respiração não pesou. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, eu me senti no controle. Não precisava de vingança. O universo já tinha feito isso por mim. Aquele telefonema foi a última vez que ouvi sua voz. E naquele momento, eu soube que, finalmente, eu estava livre.